Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, conforme o horário que o senhor e a senhora estejam nos assistindo. Marcelo Paes Barreto, fundador do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Guarapari, cidade saúde do estado do Espírito Santo, Brasil. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita, o Consolador Prometido. Se vocês observarem esse quadro, vocês vão ver aqui todo o material pedagógico para um cristão estudar. Desde os mandamentos de Moisés, Jesus, as obras básicas do Espiritismo, que são 5 obras básicas, que todo espírita deve ler no mínimo 6 vezes em cada encarnação, estudar de 1 a 4 horas todo dia, inclusive sábado e domingo, para poder incrementar, fomentar a sua reforma íntima, a sua reforma moral, incrementar o exercício correto do amor, da tolerância, das virtudes ensinadas por Jesus. Nós vamos fazer algumas reflexões importantes. A base do nosso estudo de hoje é a reencarnação. Progressão dos espíritos. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. É assim que nós fomos criados por Deus. Cada um na sua individualidade. Cada um simples e ignorante, sem saber, mas com todas as potencialidades de cursar os colégios. Aqui é o colégio do Evangelho. É o colégio do cristão de verdade. Aonde ele vai estudar e experienciar, praticar constantemente os ensinamentos que ele, de forma segura, está buscando como aluno, como aprendiz. São os próprios espíritos que se melhoram. Nós não somos escravos de ninguém. De ninguém. Deus não ia fazer isso conosco. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Pergunta 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. É isso que é o estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los, de os fazer chegar progressivamente, de acordo com a sua força de vontade, sua coragem, de ser um bom aluno. Se não for, ele vai ficar reprovado, vai demorar mais tempo. Progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade. Para aproximá-los de Deus, de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura
e eterna felicidade. Nós só seremos felizes se seguirmos o caminho traçado por Deus para o nosso aperfeiçoamento ético, moral, para a nossa educação moral e cívica. E assim que nós vamos, a cada patamar conseguido com os nossos esforços, a cada degrau subido com os nossos próprios esforços, nós vamos alcançando a perfeição, vamos sentindo a felicidade do dever bem cumprido, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Todos nós, quando encarnamos, nós temos uma programação a ser cumprida. Nascer na família. Como é que nós vamos nascer com doenças ou perfeitos de corpo, com doenças morais? Como é que nós vamos nascer numa família pobre ou numa família rica? Qual vai ser a nossa cor? Vamos ser portadores da fealdade ou da boniteza? Vamos ser anões ou tamanho normal? Então, Deus lhes impõe é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas. Submisso é aquele que conhece a lei e a cumpre com alegria. A cumpre com fidelidade essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, reclamando de tudo e de todos, observando o defeito de todos, menos o dele. E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olha o estudo da sociedade. Religião é estudar para nos tornarmos religiosos, ou seja, seguidores das leis de Deus, cumpridores das suas leis. Não mais revoltados, porque agora sabedores de como funciona a lei de justiça, a lei da reencarnação, a lei da causa e efeito. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem, sejam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Olha que maravilha esse livro de filosofia profunda, que foi editado em 18 de abril de 1857, o primeiro livro da coletânea da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, escrito no apóstolo João. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, educação, cumprimento das normas. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, nós vamos ver que as pessoas, os espíritos, são criados por Deus e vão seguir as leis de Deus, estejam encarnados ou desencarnados. Isso está faltando nós estudarmos. Isso é religião profunda e pura, porque isso vai acalmar acalmar o nosso espírito, nossa inteligência, os nossos raciocínios, porque tem tarefas que nós temos que cumprir. Tem tarefas que, se nós adiarmos, na próxima encarnação vai ser mais rigorosa. É igual o aluno reprovado. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não.
Senão Deus seria um brincalhão. Ele fez para que todos soubéssemos utilizar as nossas faculdades, as nossas oportunidades e subir os degraus com competência, com responsabilidade, estudando de 1 a 4 horas todo dia os ensinamentos que estão à nossa disposição. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então nós vamos ver que nós precisamos estudar, ler. Quem lê um livro aprende 1 a 2% dele, no máximo. Mas quem estuda de 1 a 4 horas por dia o livro, todo dia. Às vezes tem que reler 5, 6 vezes. Tem que conversar muito com ele, refletir, pensar, pesquisar, para ser um bom aluno e botar em prática. Vamos à pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, do não saber. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus deu a todos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio se torna pequenininho na razão direta do pouco estudo, pouco conhecimento. Quanto mais ele abre o cérebro dele, quanto mais ele estuda as coisas corretas, quanto mais ele se torna um bom aluno, ele abre a sua inteligência, ele abre o seu discernimento, ele abre o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de decidir, sempre acertando o caminho do bem, evitando o caminho do mal. Isso tudo é pelo estudo, é pelo exercício da prática do estudo, da ginástica. É uma ginástica corajosa, aonde ele passa a renunciar a certas coisas e abraça as coisas corretas. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Nós temos muitos colegas de colégio que se tornaram péssimos alunos, péssimos cidadãos, porque não queriam estudar, só queriam saber de beber e de fumar, só queriam saber de festas, de bagunça, de matar aulas. O aluno que se esforça corajosamente para cumprir as determinações de um bom aluno, esse vai ter tudo funcionando de forma muito lúcida. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. É aqui que está a beleza do estudo. Quando o aluno faz o curso primário, ginasial, o curso científico, a faculdade, como um bom aluno, vai ser um bom profissional. Deverá também ser um bom cidadão, um bom chefe, um bom amigo da família, um bom componente do grupo familiar. Mas quando ele se torna um mau aluno, de repente ele vai se tornar um péssimo cidadão. E é isso que
aqui está sendo explicado. A explicação é muito clara. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso, como já acabamos de falar. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. À medida que ele vai estudando, ele vai passando de ano por competência dele, pelos esforços dele, ele vai ampliando todas as suas faculdades e vai se tornando um cidadão ou uma cidadã do bem. Então, nós precisamos pensar um pouco melhor, estudar, aprender a parar de fazer palestras e transformar as salas, o auditório das nossas religiões em salas de aula. As pessoas falando dos livros seguros, mas para isso tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Vejamos a questão 132 do Livro dos Espíritos. Olha que beleza estudar. Que maravilha, é uma alegria estudar. Quanto mais a gente estuda de forma séria, mais nós abrimos o nosso cérebro para o bem, para a felicidade, para a luz. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Essa pergunta está resumindo toda a matéria que nós acabamos de estudar. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação. 2 pontos. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Como filho de Deus, nós também temos que ajudar a sociedade onde estamos vivendo. Ajudando com o lixo, para que o lixo não invada os mares, os rios, as ruas. Ajudando para ser um bom cidadão, pagando os impostos certinhos, respeitando as leis do Estado democrático de direito, sendo educado, civilizado, cumpridor de todas as normas. Cumpridor de todas as normas. E um praticante fidedigno ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos estudar. É isso que é a religião. Vamos à pergunta 166 agora. 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como pode um aluno que ficou reprovado resolver sua vida? Sofrendo a prova de repetir o ano no colégio. Aqui ele vai ter que vai morrer, lógico, e vai reencarnar de novo. Vai programar a sua reencarnação para estudar, para retificar os erros, para ressarcir os danos causados nos erros que foram efetivados naquela vida que acabou. A vida acabou, mas o espírito é o mesmo. Vai tomar um novo corpo e vai ter todas as oportunidades de se refazer de todos os erros e de adentrar pelos seus próprios esforços no caminho do bem, estudando de 1 a 4 horas por dia os livros seguros. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. 171.
em que se funda o dogma da reencarnação, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Como é que você pode fechar as portas? Não seria Deus, seria um malvado. Não, Deus abre as portas. Claro que na razão direta das suas obras, das dependências das obras que você praticou, dos crimes que você praticou, das omissões que você participou e do bem que você participou. Tudo vai pesar na balança para você organizar a sua próxima encarnação. Aonde você vai nascer? Veja o que diz Allan Kardec nesse comentário. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos nos ensinam. Então, a encarnação é uma lei muito bem explicada aqui no Livro dos Espíritos. Muito bem explicada, muito bem lembrada por Jesus Cristo na conversa com Nicodemos. Ali estava muito claro que nós tínhamos que nascer de novo para fazer os acertos que precisávamos ter feito. É igual o aluno reprovado. Vejam vocês, que beleza estudar, que beleza estudar. Vamos agora. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente a sua natureza, as existências mal empregadas. Então ele pode demorar o tempo que ele quiser, igual o aluno que pode largar o colégio e ficar em casa sem fazer nada. Mas ele vai ter que um dia recomeçar. Vai ter que passar por todas as linhas de ensinos que ele abandonou. Vai ter as oportunidades de se retificar. Mas às vezes as dores vão ser mais rigorosas para incentivá-lo a não desistir mais do caminho do bem. É aí que entra o estudo da dor, da expiação, das provas, das provações que todos nós passamos na razão direta de seus débitos, nas vidas passadas e na vida presente. E na vida presente. Então vejam vocês, agora nós vamos para a pergunta, a questão que fala da disciplina, 194. 194. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei, Jesus um carpinteiro. É claro que são assuntos que precisam ser muito bem lidos,
muito bem estudados, de 1 a 4 horas por dia. A ideia nossa aqui é fomentar a vontade, a curiosidade, para que você se torne, você, um senhor, uma senhora, você, um jovem, uma jovem, se torne um estudante na escola do Evangelho. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, respondeu o Espírito Superior. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empregam, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Então, olham, vejam bem que lição maravilhosa para ser discutida, debatida numa reunião doutrinária. Para deixar as pessoas falarem, e alguém que estuda, que já estudou mais de 30 anos nessa encarnação, lendo mais de 200 livros, poder no final fazer um fecho com um livro maravilhoso como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os livros de Leon Denis, de Richard Simonetti, de Joana de Ângeles, de Raul Teixeira, Camilo. Vamos, meus amigos e minhas amigas, passar por uma última parte para mostrar a vocês a importância do estudo. A importância do estudo. Porque se você não estuda, como é que você vai saber se dirigir? Não é? Se você não estuda, como é que você vai saber se dirigir? O espírito é sempre de antemão designado, tendo escolhido a prova a que queria submeter-se. Tudo é feito no mundo espiritual, que funciona muito mais organizado do que aqui. Pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se unira a tal corpo. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, o espírito vai se unir ao corpo e vai cumprir as tarefas que ele tem que cumprir, tudo de acordo com as suas obras. As obras dele serão todas anotadas. Quando você desencarna, está tudo anotadinho. Está tudo anotadinho, para que nós saibamos, quando chegar aqui, seguir os passos de um estudante responsável. Você vai começar com o nascimento e termina com a morte. É uma passagem que todos nós passamos aqui. E nesse interregno, você tem as tarefas, todas as tarefas a serem cumpridas. Se não forem cumpridas, nova encarnação será dada em oportunidade. Então, queridos amigos, foi muito importante nós aqui lembrarmos desse material pedagógico para que o mundo, para que as criaturas, os filhos de Deus, resolvam se matricular na escola da alma.
estudando de 1 a 4 horas por dia os livros na sequência, aprendendo, trazendo os conhecimentos para dentro e aqui dentro instalando o reino do Senhor, aquele que nos criou, com as leis todas na ponta da língua, para sabermos caminhar para a perfeição, preparando melhor o nosso futuro, já preparando de forma digna o nosso presente. Muito obrigado pela atenção. Estejam sempre conosco no Instagram, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela atenção ao nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Um forte abraço, tudo de bom. Muito obrigado pela atenção.